É um privilégio, mais uma vez, poder estar diante do povo de Deus, abrir a sua palavra e expô-la. Mas também é uma grande responsabilidade. Que o Senhor nos dê graça para aprendermos da parte dele. Eu, da mesma maneira, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Romanos capítulo 13, e nós vamos ler novamente a mesma porção que lemos pela manhã. Romanos 13, de 1 a 7. Eu peço que aqueles que podem se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler o texto e os irmãos acompanhem. Diz assim a santa palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Senhor da história, que tem executado os teus planos ao longo da história, nós louvamos, ó Pai, o teu nome, pela tua misericórdia e pela tua graça, renovadas sobre as nossas vidas, a cada manhã e neste dia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela liberdade que temos de nos reunirmos aqui neste local, como parte do teu povo, para exaltar a tua pessoa. Pai querido, queremos te pedir que tu possas abençoar, Senhor, a tua palavra lida, tu possas iluminar as nossas mentes, tanto a mim, que tenho a responsabilidade de comunicar ao teu povo aquilo que o Senhor propõe neste texto, mas também, Senhor, a mente dos meus irmãos que possam compreender a tua palavra e que possa descer para o coração e que todos, Senhor, venhamos a vivê-la no nosso dia a dia. Pai querido, me dê condições de falar ao teu povo, que tudo que eu venha a falar aqui deste púlpito seja para a edificação do teu povo e para a glorificação do teu nome. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, falar a respeito da sujeição às autoridades constituídas sempre foi um tema delicado e que desperta paixões. Como disse pela manhã, na época do apóstolo Paulo, os cristãos viviam sob o Império Romano, um governo pagão, ímpio e bastante hostil à fé cristã. Mesmo assim, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte imperativo que estivemos considerando pela manhã: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Na manhã também nós consideramos
5 razões bíblicas do porquê devemos nos subordinar às autoridades constituídas. Quais foram essas razões? Primeira, toda a autoridade procede de Deus. Segunda razão, os magistrados são ministros de Deus. Terceira razão, resistir às autoridades é resistir à ordenação de Deus. Quarta razão, a resistência tem consequências. E a quinta e última razão que nós estivemos considerando na manhã para nos sujeitarmos às autoridades constituídas é que devemos nos sujeitar a essas autoridades não pelo medo da punição, mas por dever de consciência. Porque nos sujeitamos ao Senhor, também nos sujeitamos às autoridades instituídas pelo Senhor. Concluímos a exposição na manhã defendendo que essa sujeição tem limites. Fizemos isso com base nos seguintes argumentos. Primeiro, sujeição não é sinônimo de obediência. O que nos levou a afirmar que existem limites à obediência às autoridades constituídas. Calvino, nas Institutas, nos apresenta uma regra sobre o critério de se submeter às autoridades constituídas. E qual regra é essa? A regra é a seguinte: toda vez que o Estado me obriga a fazer aquilo que Deus proíbe, devo desobedecer ao Estado. Por sua vez, toda vez que o Estado me proíbe aquilo que Deus exige, também devo desobedecer ao Estado. Tudo isso pode ser sintetizado na fala de Pedro, no texto que o presbítero Célio leu, quando ele, confrontado pelas autoridades, ele diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, nós concluímos que devemos evitar, concluímos pela parte da manhã, que devemos evitar 2 extremos. Por um lado, devemos rejeitar o extremo de uma rebeldia anárquica que nega toda e qualquer autoridade. Mas, por outro lado, não devemos nos submeter de forma cega e acrítica às autoridades constituídas. Muito bem. Agora à noite, vamos nos debruçar em mais 2 outras questões importantes. E a primeira é: quais as funções da autoridade civil? Explicitada no texto lido. Por quê e para que Deus instituiu as autoridades civis? Essa é a primeira questão que vamos enfrentar nesta noite. E a segunda é: quais são os deveres dos cristãos em relação às autoridades constituídas? Irmãos, o cristão, ele possui uma dupla cidadania. Ele é um cidadão dos céus, então ele tem compromissos com o reino de Cristo, mas ao mesmo tempo ele é um cidadão da terra. Portanto, ele também tem compromissos com a cidade dos homens. Servimos ao Senhor, a cidade celestial, mas também servimos a cidade dos homens. Temos direitos, deveres e responsabilidades em relação a essas 2 cidadanias. Posto isso, vamos para o nosso primeiro ponto. E o primeiro ponto é: quais as funções da autoridade civil? Bom, no texto que lemos, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo escreve, por favor, acompanhem: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela.
visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Qual é a função do Estado apresentado nesses dois versos? Lloyd Jones, ele responde essa pergunta de uma forma muito simples. Ele diz que a função do Estado é ordenar uma vida quieta e sossegada. Essa é a função última do Estado, de acordo com este texto aqui que nós estamos lendo. É ordenar uma vida quieta e sossegada. Como o Estado faz isso? O Estado faz isso de duas maneiras. De uma maneira negativa e de uma maneira positiva. Negativamente, é função do Estado restringir o mal e suas manifestações. Irmãos, o Estado veio a ser uma necessidade por causa da queda. É por causa do pecado que o Estado foi instituído. O pecado que habita em nós e no nosso meio torna a existência do Estado uma necessidade neste mundo caído. Se o Estado não possuísse o poder coercitivo, a vida social neste mundo caído seria impossível. Os governantes, com legitimidade, podem lançar mão da força, da espada, para castigar aqueles que procedem mal. Deus é o vingador do homem mau. E ele, muitas vezes, faz isso diretamente, mas muitas vezes ele faz isso por meio do Estado. Paulo escreveu: se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Mas o que significa não é sem motivo que ela traz a espada? O que significa aqui espada? Bom, espada significa que a autoridade civil, ela possui o direito de aplicar diversos tipos de punições aos faltosos. E entre essas punições está a pena capital, isto é, a pena de morte. Há certo consenso entre os reformadores de que a pena de morte, sim, tem fundamento nas Escrituras. Sobre a pena de morte, escreveu John Murray. Ele disse, abre aspas, excluir o direito de pena de morte, quando a natureza do crime a requer, seria totalmente contrário àquilo que é simbolizado e executado pela espada. A espada é frequentemente associada à morte como instrumento de execução. E ele diz para nós conferirmos Mateus 26, Lucas 21 e Atos 12. Murray continua, excluir seu uso para tal propósito, para a pena capital, nesta instância, seria algo tão arbitrário quanto defender um conceito que possui todas as evidências em contrária. Ao comentar esse ponto em particular, Lloyd Jones disse, abre aspas, vê-se claramente que o Estado tem poder para tirar a vida e que esse poder lhe é outorgado por Deus. Quando pensamos e refletimos sobre a pena de morte, é importante termos alguns pontos claros na nossa mente. Primeiro, é que a Bíblia homologa a pena capital, mas ela homologa como punição ao homicídio. Como punição ao homicídio. A pena capital, ela tem uma função dissuasória. Ela pretende desestimular crimes violentos, crimes contra a vida. Sobre isso, escreveu Matthew Henry. Ele disse, Deus,
como alguém que não deseja a ruína eterna dos pecadores, mas que pela punição de alguns amedronta outros e assim impede iniquidade semelhante, para que outros possam ouvir e temer, e não agir mais presunçosamente. Então, a função da pena capital é dissuasória, para desestimular outros a praticarem aquele crime. Mas alguém pode levantar uma justa objeção. Pode perguntar: e o mandamento não matarás? E o princípio de dar a face à outra face? Onde fica? Defender a pena de morte não contradiz esse mandamento e essa orientação? A resposta da maioria dos reformados é não, não contradiz. E por que não contradiz? Porque o mandamento não matarás é um mandamento que é destinado ao indivíduo. Você, como pessoa, como indivíduo, não pode matar. Não compete ao indivíduo aplicar a pena de morte, mas compete aos magistrados. Como indivíduo, em determinadas circunstâncias, sim, devemos dar a outra face. Então, esse mandamento e esse princípio, ele se aplica a mim e a você como indivíduos, mas não ao Estado. O princípio do não matarás. Assim como em situações legais e justas, o princípio do não matarás pode ser desconsiderado no sentido de, por exemplo, numa guerra justa, né? na defesa própria. Então, em algumas circunstâncias, esse princípio ele deve ser analisado de forma mais contextual. E aqui se aplica a mesma coisa. O Estado pode, enquanto instituição divina, criada por Deus, aplicar a pena de morte. Irmãos, o poder da espada que o Estado tem, portanto, o poder da pena de morte que o Estado tem, foi delegado pelo próprio Deus. Calvino, sobre isso, escreveu o seguinte, abre aspas, se ao armar o magistrado, o Senhor confiou-lhe também o uso da espada, portanto, da pena de morte, então, ao punir o culpado com a morte, ele não faz outra coisa senão obedecer a Deus no exercício de sua vingança. Calvino continua e diz, aqueles, pois, que consideram que é errôneo derramar sangue do culpado, outra coisa não faz, senão contender com o próprio Deus. Irmãos, por que Deus permite a pena de morte? Por que Deus homologou a pena capital? A resposta é por causa da santidade da vida. É porque a vida é santa. Porque a vida, o dar a vida e o tirar a vida pertence a Deus e não ao homem individualmente, que Deus pune com a morte aquele que tira a vida do seu semelhante. Sobre isso, eu vou ler aqui um trechinho do comentário de Romanos, do Lloyd Jones. Ele diz, por que Deus fez isso? Deu ao Estado o direito da pena de morte. Certamente a resposta do conjunto total do Velho Testamento é que Deus é o autor da vida. A vida é o maior dom que ele deu aos homens e às mulheres. E, como Deus é o autor, o único autor da vida, somente ele tem o direito de tirar a vida. É nesse ponto que se vê a enormidade do homicídio.
É por isso que o homicídio é um crime muito especial e único. Uma coisa é tirar bens materiais dos homens, o seu dinheiro. Coisa diferente é tirar a sua vida. A vida do homem é a mais preciosa de todas as suas posses. Deus lhe a deu. Somente Deus tem o direito de tirá-la. E aí, Lloyd Jones conclui: o propósito da pena capital é reivindicar o domínio de Deus sobre a vida e dizer ao homem que, se ele ultrapassar esse limite, terá que ser privado de sua própria vida. Portanto, a santidade da vida é o princípio último, porque a pena de morte deve ser aplicada. Aquele que viola a vida humana, aquele que ultraja o ser humano, tirando a sua vida, dada por Deus, Deus diz, o Estado pode lhe tirar sua própria vida. Portanto, em suma, a pena capital, do ponto de vista bíblico e segundo a tradição reformada, é lícita. No entanto, é uma prerrogativa do Estado. Nunca deve ser fruto de vingança pessoal. Então, esse é o lado negativo. Negativamente, é função do Estado restringir o mal e suas manifestações. E ele restringe isso com a espada e com a pena capital. Mas a função do Estado não é unilateral, não só tem um lado, de restringir o mal. Positivamente, é função do Estado promover o bem-estar de todos. É a promoção do bem. É o outro lado, o lado positivo da função do Estado. Irmãos, não seria sustentável viver neste mundo sem lei, ordem e punição. Por isso, as autoridades são ministras de Deus para a promoção do bem e louvor dos que fazem o bem. O que isso quer dizer? Louvor dos que fazem o bem. Que o Estado fará plaquinhas e colocará nas praças, em lugares, homenageando e louvando pessoas? Bom, isso pode ser feito. Né? Isso pode ser feito. Não há nada de mal de fazer isso. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é isso. O louvor da parte dos magistrados não é uma mera recompensa. Não se trata apenas de um prêmio meritório. O que significa louvor dos que fazem o bem? Por favor, abram em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 e 2. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Olha o que é dito nesse texto. Antes de tudo, pois, exorto que se usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridades. Com que finalidade? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando o Estado funciona como deve ser, quando temos segurança, vida tranquila, ordenada, sem violência, isso significa louvor para os que fazem o bem. Quando podemos orar, cultuar tranquilamente o nosso Deus, quando podemos fazer isso sem um Estado que nos oprime, o que isso significa? É o louvor dos que praticam o bem. O termo louvor pode significar também aprovação. Olha o que John Murray escreveu. A boa conduta garante bom conceito aos olhos do Estado. E Lloyd Jones, tentando explicar o que significa o louvor dos que fazem o bem,
ele conta uma ilustração para materializar esse princípio. E ele conta uma ilustração sobre os cristãos que viveram na época da Rússia stalinista, da União Soviética stalinista. Stalin governou a União Soviética de 1924 a 1953. E, segundo Lloyd Jones, quando Stalin estava no governo da União Soviética, em algum momento ali dessa história, ele determinou o seguinte, que os cristãos não deviam ser perseguidos ou molestados. É Lloyd Jones que relata isso. Como assim? Num Estado como o Estado soviético? O que motivou essa determinação de Stalin? Lloyd Jones explica que Stalin, governante da União Soviética, foi informado que os melhores operários e os mais confiáveis eram aqueles operários conhecidos como cristãos. Então ele foi informado que os cristãos trabalhavam melhor, trabalhavam de forma dedicada, com esmero. E ele foi informado disso. Qual foi o resultado? Segundo Lloyd Jones, as leis contra esses cristãos foram relaxadas, foram abrandadas. Nós sabemos que o cristão, estando diante de Deus, ele vai trabalhar e ele vai servir aos homens, não como aos homens, mas servindo aos homens no serviço a Deus. Então eles vão ser os melhores trabalhadores, sim. E, ao serem os melhores trabalhadores, eles vão receber o quê? O louvor daquele por praticar o bem. É o que Lloyd Jones conclui. Isso era uma forma de lhes conceder louvor. Para finalizar esse ponto, convém registrar o que escreveu John Stott. John Stott, sobre esse ponto, ele diz: portanto, ao pintar esse lindo quadro das autoridades como quem enaltece o bem e pune quem pratica o mal, ele, Paulo, está afirmando o ideal divino, não a realidade humana. Porque nós sabemos que muitas vezes nos deparamos com governos que fazem exatamente o contrário dos princípios bíblicos, do dever do Estado. Ele promove o mal e reprime o bem. E a pergunta que se levanta é: o que fazer diante de um governo que promove o mal e que pune o bem? O que fazer diante de um governo opressor? Bom, nós já entendemos, já aprendemos hoje de manhã que a sujeição não significa obediência cega e acrítica. Atos 5:29, como vimos, evidencia que a sujeição tem limites. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outros textos bíblicos, encontramos resistência aos poderes estabelecidos. No livro de Daniel, nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego, também Daniel, eles resistiram frontalmente às determinações arbitrárias de Nabucodonosor. Foi uma resistência firme, pacífica e sacrificial. Eles estavam dispostos a sacrificar suas vidas, mas não a se submeterem a uma autoridade ímpia que exigia práticas ímpias que contrariava a vontade de Deus. As parteiras no Egito também desobedeceram Faraó. Portanto, do ponto de vista bíblico, encontramos exemplos de desobediência às ordens arbitrárias e contrárias à vontade de Deus. O cristão deve se sujeitar às autoridades enquanto o governo exerce uma função legítima de ministro de Deus para a promoção do bem. Porém, quando o magistrado se torna opressor, exigindo desobediência a Deus, é lícito
resistir. Saindo das Escrituras e indo para a história, sabemos que a tradição reformada defende a possibilidade de resistência aos governantes opressores. Muitos dentro da tradição reformada, defendem que é lícita a resistência aos governos opressores por meio dos magistrados inferiores. João Calvino, nas Institutas, defende que os cristãos não devem resistir por conta própria, individualmente. No entanto, Calvino defende que os magistrados inferiores, como governadores, príncipes, parlamentares, autoridades civis locais, podem resistir legitimamente ao tirano para proteger o povo. Então, é lícito que um vereador resista ao prefeito da sua cidade. É uma autoridade, o vereador, que está resistindo a outra autoridade. É uma autoridade inferior resistindo a uma autoridade superior. É lícito que um deputado, um senador, resista ao presidente da República. É lícito que o parlamento resista ao judiciário. Portanto, magistrados inferiores, na tradição reformada, têm o direito, porque também é uma autoridade instituída por Deus, de resistir os magistrados superiores. A resistência, por meio dos magistrados inferiores, será uma longa tradição entre os reformados. Portanto, dentro da tradição que foi iniciada por Calvino e seguida por outros reformadores, existem várias formas de resistência. E essas formas de resistência, obviamente, são bíblicas, mas também têm essa longa tradição histórica. É lícito resistir espiritualmente, por meio da oração, da voz profética da igreja, por meio da pregação, não se conformando às leis iníquas. Mas é lícito também se resistir politicamente. Participar de movimentos civis legítimos. Votar, recorrer à justiça, denunciar o abuso do Estado, apoiar magistrados inferiores na oposição aos magistrados superiores, para que não abusem do poder. O que não é lícito? Não é lícito que o cristão comum promova resistência armada individual contra magistrados superiores. Não é lícito que o cristão comum resista com armas em mão contra o magistrado superior. E aqui nós chegamos a uma questão sensível e extremamente controvertida. É lícita a resistência armada contra autoridades constituídas quando se tornam opressoras? Eu trago essa questão para a nossa reflexão por entender que, no presente momento, é uma ponderação necessária. Vejam, por tudo que eu falei até aqui, a resposta seria não. No entanto, eu gostaria de trazer para a consideração dos irmãos 2 testemunhos e que eu reputo que são insuspeitos. Um é de Alexander Hodge e o outro é do próprio Lloyd Jones. Alexander Hodge, comentando a confissão de fé de Westminster, quando chegou neste ponto, no que diz respeito à resistência armada às autoridades, a rebelião armada, olha o que ele escreve. Cito: a rebelião é um pecado grave, visto ser desobediência a Deus e visto que necessariamente opera ruína física permanente e desmoralização social entre nossos
semelhantes. O limite desta obrigação de obediência só será encontrada quando formos intimados a fazer algo contrário à autoridade superior de Deus. Aí podemos resistir. Ou quando o governo civil torna-se tão radical e incuravelmente corrupto que deixar de cumprir os fins para os quais ele foi estabelecido. Quando este ponto tiver inquestionavelmente alcançado, quando todos os meios de reparação tiverem sido exaustivamente sem validade, quando ali parecer não haver mais nenhuma prospecção de assegurar reforma no próprio governo, e houver alguma boa perspectiva de garanti-la através da revolução armada, então é privilégio e dever de um povo cristão mudar o seu governo. Pacificamente, se possível. Forçosamente, se preciso. Forçosamente, se preciso. Vou chamar a colação também outro testemunho do Lloyd Jones. Olha o que Lloyd Jones escreveu sobre este ponto. A possibilidade ou não da resistência armada contra as autoridades civis. Contudo, o que é que se pode falar sobre a rebelião? Seguramente, como cristãos, temos o direito de argumentar que, se um Estado, um rei, um imperador, um governante, um ditador, ou quem quer que seja, se torna tirânico, significa que esse Estado está violando a lei da sua própria existência. E Constituição, como vem formulada em Romanos 13, 2. É dever do Estado e do governo reprimir o mal e recompensar o bem. Sua função é manter uma vida tranquila, pacífica e ordenada. É para fazer isso que Deus o chama. Portanto, tendo sido instituído para benefício da humanidade, o Estado deve ser servo e não senhor. Por conseguinte, no momento em que o Estado se transforma em senhor, tirano, está desobedecendo à lei de Deus, que o trouxera à existência, e ele próprio deve ser punido. E a forma que a punição toma é que o governo é posto fora e substituído por outro que esteja disposto a se deixar guiar pelo ensino de Romanos 13, 1 a 7. Portanto, eu não vou me posicionar, eu deixo esses posicionamentos para os irmãos, e os irmãos, nas suas próprias consciências, processem isso. Portanto, que se conclui? Para esses autores, em circunstâncias muito particulares, é lícito e até necessário pegarem armas contra governos opressores. E nós podemos citar historicamente 2 episódios que isso aconteceu. Isso aconteceu, por exemplo, na Revolução Inglesa no século XVII, quando os puritanos, que eram profundamente influenciados por Calvino e pela Confissão de Fé de Westminster, viam a resistência contra Carlos I como uma legítima resistência, porque ele estava ferindo a lei da sua própria existência. Mas também eles fizeram isso como parlamento. Nós sabemos que a Revolução Inglesa foi uma revolução do parlamento inglês contra o rei. E o resultado, o desfecho dessa revolução foi a prisão, condenação e execução do rei. Não era, portanto, uma rebelião popular desorganizada.
mas uma resistência institucionalizada. Nós também temos um segundo exemplo. Ocorreu cerca de um século depois, com a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que ocorreu no século XVIII, onde colonos eles apelaram a esses princípios, né, e nas assembleias particulares, nas assembleias locais, eles se armaram contra o governo inglês opressor e pegaram em armas contra uma autoridade instituída. Mas é importante frisar que, à luz desses dois testemunhos e do exemplo histórico, é preciso frisar o seguinte: primeiro, jamais é lícito ao indivíduo isolado pegar em armas contra o governo. Segundo, a resistência só é legítima se for liderada por magistrados inferiores e por instituições legais. E segundo esses autores, até a resistência armada. Os exemplos históricos da Inglaterra e da América reforçam esse princípio, pois não foram levantes anárquicos, mas movimentos conduzidos por estruturas de governos existentes. Foram os magistrados inferiores se levantando contra os magistrados superiores, ainda que pegando em armas. O cristão reformado, portanto, nunca é anárquico, nunca é anarquista. Ele reconhece a autoridade civil como ministro de Deus. A resistência armada, na tradição reformada, só poderia ocorrer em casos extremos de tirania absoluta e por meio de autoridades legítimas, magistrados, representantes civis, e não por iniciativa individual. Agora vamos para o nosso segundo ponto. Quais as responsabilidades dos crentes com relação aos governos civis? Qual a minha responsabilidade e a sua responsabilidade perante os governos instituídos? Essas responsabilidades, elas não estão condicionadas a uma determinada forma de governo. Então, eu só tenho essas responsabilidades se o governo for democrático, republicano e tal. Não. E nem está condicionada à forma como o governante chegou ao poder. Não, eu só me submeto se ele tiver chegado ao poder legalmente. Não. O nosso dever para com as autoridades constituídas independe da forma de governo e de como o governo chegou ao poder. Claro que tem que se levar em consideração tudo o que eu falei anteriormente. Tudo o que eu falei anteriormente. Sob a resistência e, segundo os autores aqui, sob a possibilidade da resistência armada. Mas, fora isso, nós devemos nos submeter. Então, qual é o nosso papel? Quais são os nossos deveres? Primeiro dever, sujeição condicional. Sujeição condicional. Devemos ter a consciência de que foi Deus que instituiu a autoridade. Por isso, obedeço. Não obedeço porque ela pode me matar. Eu obedeço porque Deus disse que tenho que obedecer. Tito 3:1 diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Mas por que essa obediência é condicional? Ela é condicional porque quando a autoridade civil me obriga a fazer aquilo que Deus proíbe, eu desobedeço. Quando a autoridade civil me proíbe de fazer aquilo que Deus exige, eu desobedeço. Por isso que é uma sujeição condicional. Porque a obediência está condicionada. Segundo dever que nós temos para com as autoridades constituídas, nós temos o dever ao respeito. Devemos respeitar. Mas nós devemos respeitar ao ofício.
e honra ao ofício. Além da obediência, portanto, é necessário respeito. 1 Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Que rei reinava quando Pedro disse isso? Nero. E ele diz: honrai ao rei. Isso deve acontecer em qualquer âmbito da autoridade. A honra à autoridade, ela tem que ser em todas as esferas de poder. Mas também em todas as esferas da vida. A esposa em relação ao seu marido, o filho em relação ao seu pai, os crentes em relação às autoridades constituídas da igreja. Terceiro dever dos cristãos para com as autoridades constituídas é o dever do suporte material. Para que os magistrados possam exercer suas funções de promotores do bem, nós devemos pagar impostos. É legítimo suportar financeiramente os magistrados civis. Eles são ministros de Deus. Olha o que é dito nos versos 6 e 7. Difícil, né? Difícil ouvir isso. Duro esse discurso, mas esse discurso é bíblico. Olha o que é dito aqui no verso 6. Veja. Verso 6. Por esse motivo, veja, por que Paulo aqui inicia por esse motivo? Veja o verso 5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aí Paulo continua. Por esse motivo, que motivo? O dever de consciência. Por dever de consciência, por esse motivo, também pagais tributos. Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Que serviço? Promoção do bem e punição do mal. Por este motivo, por dever de consciência, nós pagamos tributos. E é interessante que aqui a palavra, porque são ministros de Deus, não é o mesmo sentido de diáconos, lá em cima, lá nos versos iniciais. Aqui, o sentido no original é outro termo, é leiturgos. É como se eles fossem sacerdotes de Deus. Sacerdotes de Deus servindo a Deus. Então, é mais ou menos o seguinte: por esse motivo, por dever de consciência, também pagais tributos, porque são sacerdotes de Deus no exercício, né, atendendo constantemente a este serviço. É quase que uma linguagem do templo aqui. Tal é a seriedade que Deus considera as autoridades constituídas. Repito, irmãos, quem era a autoridade constituída quando Paulo escreveu? Nero. Pagamos impostos por questão de consciência. Se o governo existe para a promoção do bem e punição do mal, se ele é uma instituição divina e os seus agentes são ministros de Deus, então, por dever de consciência, devemos sim pagar impostos. Portanto, é legítimo suportar financeiramente o magistrado civil. Usa-se mal os impostos? É óbvio que sim. Mas aí é outra discussão. É outra questão. Aqui vamos nos ater ao que o Paulo está dizendo aqui. E o que ele está dizendo aqui é: por esse motivo, pagais tributos. Mesmo na sua época, não era desconhecido para Paulo a corrupção
Não era desconhecido para Paulo a devassidão dos governantes romanos. Não era desconhecido para Calvino que na sua época havia muitos governantes corruptos, mas mesmo assim, por dever de consciência, devemos pagar tributos. Olha o que Calvino disse sobre isso. Calvino advertia os magistrados civis sobre a responsabilidade de fazer bom uso dos recursos públicos. Olha o que ele diz. É mister que se lembrem de que tudo quanto recebem do povo é propriedade pública e não meios de satisfazer prazeres e luxúrias pessoais. Comentando esse verso, verso 7, William Hendricks, ele escreveu: o que Paulo provavelmente tem em mente é algo mais ou menos assim. Pagar simplesmente seus impostos não basta. Vocês devem a esses homens respeito por causa do seu ofício e honra em face de sua fiel devoção à sua tarefa. Lembrem-se, são ministros de Deus. E Calvino também escreveu o seguinte: tudo indica que a intenção do apóstolo aqui é sumariar em que consiste as obrigações dos súditos que os súditos têm para com os magistrados. Devem tê-los em respeito e em honra, obedecer a seus ditames, leis e vereditos, bem como pagar-lhes tributos e taxas. E o nosso quarto dever para com as autoridades constituídas é a intercessão. Súplicas e orações por eles. Este é o mais importante e o mais estratégico poder que nós temos em mãos. Só Deus pode mudar corações. Só Deus pode transformar vidas. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, eu peço que abram. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, inclusive as autoridades superiores, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para finalizar, irmãos, algumas lições para nós. E a primeira lição é: o fundamento do governo civil não está em nenhum pacto social, nem tampouco na vontade da maioria, mas está na vontade de um Deus soberano que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e ele é que criou a instituição Estado. Nos submetemos ao Estado porque é Deus que instituiu os magistrados. Segundo, nós temos uma dupla cidadania. Somos cidadãos do céu, mas também da terra. Por isso, é lícito se envolver com os governos terrenos. É lícita a participação ativa nossa como cristãos, por meio do voto, por meio do envolvimento comunitário, no combate às injustiças, sempre com um espírito de serviço e nunca idolatrando o Estado ou achando que o Estado será redentor da sociedade. 3. Ao crente compete o quê? A mim e a você, meu irmão, compete o quê? Compete sujeitar-se, respeitar, suportar e interceder pelas autoridades constituídas. O cristianismo bíblico, ele não se rebela
Nós não somos zelotes. Nós não somos revolucionários. Os zelotes quiseram que Jesus se rebelasse contra o Império Romano. E o que Jesus dizia? O meu reino não é deste mundo. Quinta lição. Nós devemos entender que o Evangelho, ele se opõe à tirania e à anarquia. De que forma? Primeiro, ensinando aos governantes que eles são ministros de Deus para a promoção do bem e repressão do mal. Eles também irão responder diante de Deus. Então, quando a voz profética da igreja ensina isso, prega isso, ela está contribuindo para combater a tirania. Mas, por outro lado, o Evangelho também é contra a anarquia. O Evangelho se opõe à anarquia ao ensinar aos governados que eles devem submissão e obediência às autoridades, não por medo, mas por dever de consciência, porque elas foram constituídas por Deus. Onde esse Evangelho, que condena a tirania, mas condena a anarquia, é pregada, a tirania é enfraquecida e a anarquia é debelada. Pior que um mau governo é a ausência de governo. Calvino combateu, na sua época, tanto a tirania dos monarcas, quanto a anarquia dos anabatistas. Sexta lição. A Bíblia ensina que a desobediência civil não se justifica simplesmente pela impiedade dos governantes. Não é porque um governo é ímpio que mesmo o magistrado civil tem direito de pegar em armas. Mas sim, a resistência ela pode acontecer quando elas extrapolam os limites da sua autoridade. Obviamente, essa resistência pode ser em desobedecer a um comando arbitrário. Nesse caso, nós estamos autorizados a dizer não. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E, finalmente, meus irmãos, tanto em conflitos pessoais, como em conflitos civis, nós sempre devemos recorrer a 2 Coríntios 10, 4 e 5. Por favor, abram em 2 Coríntios 10, e eu encerro com essa passagem. 2 Coríntios 10, 4 e 5. A partir do 3 até o 6. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nossas armas, irmãos, não são carnais. Não é por armas carnais que vamos fazer prevalecer a vontade de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não são carnais as nossas armas. Elas são espirituais. E por serem espirituais, elas são poderosas para destruir fortalezas. Deus pode fazer muito por meio de um povo obediente e temente a Ele. Muito mais do que podem fazer partidos políticos e ideologias. Obediência, respeito, oração e intercessão em prol das autoridades superiores. Essas armas são, sim, poderosas
para destruir fortalezas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor e logo depois seremos despedidos. Curve as suas cabeças, por gentileza. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela riqueza da tua palavra, que tem tantos ensinos sobre como devemos exercer a nossa cidadania neste mundo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos ensinos contidos na mesma. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos à luz da tua verdade. Abençoa, Senhor, nosso país. Tenha misericórdia, Senhor, do povo brasileiro. Tenha misericórdia, Senhor, das autoridades constituídas. Que o Senhor possa restringir o mal e promover, Senhor, o bem. Que o Senhor levante homens tementes a Ti, homens que cumpram as funções bíblicas como ministros de Deus, constituídos para a promoção do bem e para a repressão do mal. Ó Deus, nos livre de governos maus. Converte, Senhor, os governantes, transforme as suas vidas. Nós sabemos que Tu podes fazer isso. Tu podes mudar a disposição dos corações daqueles que estão em posições de autoridade. Nós temos exemplos bíblicos, Senhor, do que o Senhor pode fazer. Ó Deus, clamamos, ó Pai, pela Tua misericórdia para com o nosso país. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a sermos cidadãos dos céus, que também sejamos bons cidadãos aqui nesta terra. É o que te pedimos, ó Pai, no nome santo de Cristo, nosso Cordeiro Santo. Amém.